Espero que seja do vosso agrado e que continue na nossa companhia até ao final do mesmo, já que este programa é dedicado à nossa cidade de Guimarães, a cidade de berço, fundadora do nosso querido Portugal. É, sim senhora, a cidade de Guimarães tem como gentilício bimaranense e tem uma área de 240 km² e uma população de 158.124 habitantes em 2011 e 2013. Tem uma densidade populacional de 656 habitantes por quilómetro quadrado. Tem 69 freguesias agrupadas em 48, foram reduzidas, e mantém as interiores freguesias a sua identidade histórica, cultural e social. Foi fundada em 1096 pelo Conde Dom Henrique, Distrito de Braga, Província do Minho, Órabo, Nossa Senhora da Oliveira e São Walter. O feriado municipal é 24 de junho, Batalha de São Mamede. É uma cidade histórica, com um papel crucial na formação de Portugal e que conta já com mais de um milénio desde a sua formação, a altura em que era designada como Vimaranense. Podemos este topónimo ter origem em Vimara Peras, nomeado pelo século, nos meados do século IX, quando foi deste local o seu principal centro governativo do Condado Portucalense, que tinha conquistado para o reino das Astúrias, e pensa-se onde veio a falecer. Guimarães é uma das mais importantes cidades históricas do país, sendo o seu centro histórico considerado património cultural da humanidade, tornando-a definitivamente um dos maiores centros turísticos da região. As suas ruas e monumentos respiram história e encantam quem a visita. Guimarães atual soube conciliar da melhor forma a história consequente, manutenção do património com o dinamismo e empreendedorismo que caracterizam as cidades modernas, que se manifestou na nomeação da Capital Europeia da Cultura, em 2012. Fatores que levaram Guimarães a ser eleita pelo New York Times quando um dos 41 locais a visitar em 2011 é considerá-la um dos emergentes pontos culturais da Península Ibérica. Foi ainda a Cidade Europeia do Desporto, em 2013. Nesta última, Guimarães foi distinguida como sendo a melhor de 2013. Guimarães é muitas vezes designada como cidade do berço, devido ao facto de aí ter sido estabelecido o centro administrativo do Condado Portugalense por Dom Henriques e por seu filho Dom Afonso Henriques, por ter nascido nesta cidade e fundamentalmente pela importância histórica que é a Batalha de São Mamede, travada na periferia da cidade em 24 de junho de 1128, teve para a formação da nacionalidade o Condado as necessidades de reconquista e de proteção de territórios a sul. Levou esse mesmo centro para Coimbra em 1129. A cidade historicamente associada à fundação da nacionalidade e identidade portuguesa. Guimarães, entre outras povoações, antecede e prepara a fundação de Portugal, sendo conhecida como o berço da nação portuguesa, que aqui tiveram em 1128. Por esta razão, está escrito numa das torres da antiga muralha da cidade: aqui nasceu Portugal. O papel de Guimarães desempenha-se na formação da nacionalidade portuguesa, confere-lhe uma singularidade muito marcada no contexto histórico nacional, um estatuto simbólico que mantém desde há séculos. Primeira capital do Condado Portugalense e do país, é uma das mais importantes memórias vivas da afirmação e independência de Portugal. Este facto, aliado, é classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património Cultural da Humanidade, em 2001.
desempenha um papel fundamental na diferenciação de Guimarães como atração turística no contexto dos circuitos do turismo cultural do Noroeste Peninsular. Podemos salientar os seguintes locais como de particular interesse. Não é assim, Sr. Fernando? Sim, senhora. A nossa cidade de Guimarães é rica em património cultural, arquitetura religiosa. E podemos nomear muitos desses monumentos, que são a Igreja de São Miguel do Castelo, que fica no primitivo edifício da Igreja da Nossa Senhora de Oliveira. A Capela de São Miguel da Capela é uma capela tardo-romântica, construída no século XIII, segundo a letra, terá sido aí batizado o Dom Afonso Henriques. A Capela do Senhor dos Passos de Cristo, o Convento de Santa Clara, a Igreja da Misericórdia, a Igreja de São Pedro, a Igreja de São Domingos, de estilo gótico também, da Ordem Dominicana. O Convento de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos, conhecida vulgarmente por a Igreja de São Walter, o Mosteiro de Santa Maria da Costa, a Igreja de Sardedeu e o Santuário da Penha. Guimarães também tem uma dimensão média com uma vida cultural muito intensa e interessante para além dos museus, monumentos e associações culturais, galerias de arte e festas populares. Tem desde setembro de 2005 um importante espaço que é o Centro Cultural da Vila Flora, com 2 auditórios, um centro expositivo e um café-concerto, instituído em outubro de 2006, para ser a capital europeia da cultura em 2012, junto com Maribor, cidade da Eslovénia. A gastronomia guimaranense não tem um prato específico próprio de Guimarães, a não ser que na Feira de São Joanina, em Guimarães, onde se recriam atividades económicas de antanho, como a produção do ainda hoje bem apreciado bolo com carne de porco. E o facto de Guimarães ter como germe nas terras do convento feminino influenciou muito a gastronomia marcante da região, especialmente a nível de doces. Da sua doçaria, como as tortas de Guimarães e principalmente o docinho do céu, para além de, como é habitual, no vinho, o vinho verde, as papas de sarrabulho e os rojões. Nós hoje temos o vídeo de como se fazem os rojões, à moda do milho. Espero que vos agrade, mas será transmitido um pouco mais tarde, depois de falarmos com o nosso amigo Mário Moreira, cozinheiro em Guimarães, já há longo tempo, e que nos vai explicar um pouco o que é a gastronomia guimaranense. Mas, como disse, um pouco mais tarde. Tem a Biblioteca Municipal Raul Brandão, tem a sua sede na cidade e dispõe ainda de bibliotecas anexas nas vilas de Pavirém, Caldas das Taipas e Ronfa, oferecendo ainda os serviços de uma biblioteca itinerante a 42 freguesias. E Ronfa, serviços de leitura ao estabelecimento prisional de Guimarães, bibliotecas escolares, centros de dia e cafés. O Laboratório das Artes foi fundado em 2004 por estudantes da ESAP, 8 meses após o projeto Espaço Provisório dedicado a intervenções artísticas, numa loja comercial da Rua de Santo António. Em fevereiro de 2004, ocupou uma casa na Rua Camões, em avançado estado de degradação, sendo palco de exposições, performance, música, workshops, entre outras formas de expressão artística, até novembro de 2005. Entretanto, o grupo muda-se para a loja na Avenida de São Gonçalo, em que dão o nome de Sala de Espera. Entretanto, organiza o projeto teleférico e muda-se em finais de 2006 para a Casa Rua de Santa Maria. O Arquivo Municipal, criado em junho de 1931, casa singular no panorama dos arquivos nacionais, já que tem uma duplicidade de competência municipal e industrial para a área do Concelho de Guimarães. Em virtude disso, incorpora, entre outros arquivos,
o arquivo da extinta Colegiada de Guimarães, os documentos do antigo recolhimento do Anjo, processos, crimes, civis e orfanólogos, livro de cartórios e tabeliões, extintos livros paroquiais no Conselho, todos os documentos, livros, processos e estatutos provenientes das irmandades, corporações e repartições extintas, para além de toda a documentação municipal, Centro para Assuntos de Arte e de Arquitetura, Cineclube de Guimarães, Cibercentro de Guimarães, Círculo de Artes e Recreio, Galerias, Gomes Alves, Plataformas de Artes e Cultura. Temos também museus e espaços culturais e galerias de arte. A cidade de Guimarães possui diversos espaços culturais e referentes na região a nível nacional. Entre os diversos museus da cidade destaca-se o Museu de Alberto Sampaio, criado em 1928 e aberto ao público desde 1931, dependendo atualmente do Instituto do Museu e das Conservações, e situa-se nas antigas instalações do Cabido, na Colegiada da Nossa Senhora da Oliveira. Possui um rico acervo, constituído principalmente por peças no século XIV, XV e XVI, onde pontifica o Lourdel de Dom João I. No verão, numa iniciativa ímpar, em Portugal concentra-se aberto à noite. Sociedade Martins Sarmento é uma das mais antigas instituições bimaranenses e nacionais que se dedica ao estudo de preservação de vestígios arqueológicos. Tem sobre sua alçada dois museus, o Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, situada na sua sede, conhecida pelas coleções pré- e pré-históricas, albergando ainda coleções de numismática e gráfica latina, e o Museu da Cultura Cartejana, situado no solar da Ponte de Freguesia de São Salvador de Briteiros, perto da Citânia de Briteiros, e do Castro de Sabroso, que se dedica à cultura castreja. Existe ainda o Museu de Artes Primavera Moderna, localizado no Domus Municipais. Os antigos passos municipais versas são sobre a pintura geralmente conhecida como naife. O Museu da Vila de São Trocato, que é dedicado à vivência da região e seus mosteiros e sua relação com São Trocato. O Museu da Agricultura de Fermentões, que expõe coleções dedicadas à tradição práticas agrícolas da região. E o Museu Paroquial de São Sebastião, inaugurado a 24 de março de 1984, que tem o seu acervo construído, na sua grande maioria, por peças de arte sacra. São eles o Centro Cultural Vila Flor e o São Mamed, Centro de Artes e Espetáculos de Guimarães. O Centro Cultural Vila Flor é o principal equipamento e cultura do Guimarães. Concluído em setembro de 2005, nasceu a recuperação o Palácio Vila Flor e espaços envolventes e da construção de um modo edifício para a sala de espetáculos. Tem 2 auditórios, um café-concerto, área expositiva e a sua sede da Assembleia Municipal. Os jardins do antigo palácio foram recuperados e receberam, em 2006, a menção honrosa na categoria Espaços Exteriores de Uso Público, no Prémio Nacional da Arquitetura Paisagística, São Mamed de Artes e Espetáculos de Guimarães. Está comigo, Sr. Fernando? Pois, Guimarães também tem uma tradição bastante larga nas suas festividades, e podíamos salientar algumas. As festas gualterianas, em honra de São Gualter, decorrem desde 1906, sempre no primeiro fim de semana de agosto. As Nicolinas são festas de estudantes de Guimarães, celebradas em honra de São Nicolau de Mira, e iniciam-se a 29 de novembro e terminam a 7 de dezembro. São compostas de vários números, o Pinheiro e as Cheias Nicolinas. Ultimamente tem sido defendida a candidatura das festas Nicolinas como património oral e imaterial da humanidade.
A festa de Santa Luzia acontece anualmente a 13 de dezembro, junto à Capela de Santa Luzia, na rua Francisco Coagra. Associada a esta festividade está a tradicional venda de bolos confeccionados com farinha de centeio e açúcar, designados como sardões e passarinhas. A Romaria do Grande São Turcado, chamada ainda por muitos como a maior Romaria do Minho, e acontece anualmente em julho, na Vila de São Turcado. Tem normalmente a duração de 4 dias e a particularidade da procissão em honra de São Turcado, de serem feitas todas em cetim. Agora vamos falar um bocadinho da economia da região. Economia. A economia em Guimarães tem uma intensa atividade económica, especialmente nas seguintes atividades: fiação e tecelagem, algodão e linho, cautelaria, cortumes, quinquilharia e artesanato, orivesaria, faianças e bordados. No setor primário, o solo é maioritariamente ocupado por culturas forrageiras e prados temporários, seguido de culturas cerealíficas e vinha, ao contrário da região do Ave, onde as pastagens e prados permanentes ocupam 3.529 hectares e no concelho apenas 54 hectares são ocupados dessa mesma forma. No setor secundário, Conselho Integrado do Val do Ave, zona que caracteriza historicamente pela sua forte industrialização, nomeadamente na indústria transformadora e no setor têxtil. No setor terciário, a maioria dos serviços concentram-se nas vilas e cidades. Situado na freguesia do Barco e perto da vila de Caldas das Taipas e a freguesia de São Lourenço de Sande e de São Salvador de Briteiros, como polo do Ave, do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto. Aqui, em parceria com a Universidade do Minho, prevista em 2007 a instalação, no âmbito de uma candidatura efetuada à União Europeia, do primeiro Centro Europeu de Excelência em território nacional, o Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos de Medicina Regenerativa. Até aqui temos o nosso pequeno historial sobre Guimarães. É evidente que quem vive em Guimarães é que conhece bem como é a cidade, o que é que tem e o que é que não tem, o que é que necessita e o que não. Portanto, as autoridades penso que sabem também o que é necessário para Guimarães. Nós simplesmente demos a conhecer alguns dados históricos que vêm na Wikipédia, uma informação que eu retirei da internet, já que eu conheço pouco Guimarães, mas nós servimos de base de estudo por essa forma. Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, nós temos o nosso contacto telefónico que aparece em banda por baixo da nossa fotografia, bem o número de telefone que nos podem contactar diretamente aqui para o programa e para as suas perguntas ou por alguma questão que julgue ou entenda que seja necessário esclarecer. Devo dizer que também, mais ou menos às 6h30, portanto, mais ou menos de 12 minutos, vamos entrar em diálogo ou em conversa com um amigo chefe Mário Moreira, que vive e trabalha em Guimarães e, portanto, ele nos vai explicar muito bem o que é Guimarães e, mais concretamente, naquilo que é a sua arte, que é a gastronomia da região. Nós vamos tentar pôr um pouco de música agora, para não estarmos sempre a conversar também, porque sempre a conversar também chateia. E, portanto, este, como é um programa mais para divertimento e ocupação do tempo livre do que propriamente para chatear, vamos pôr aqui a nossa musicazinha da região, ou pelo menos da zona do Minho, para que as pessoas fiquem um pouco mais alegres e nos entendam bem. Obrigado, até já.
Pois, de novo, bem-vindos ao nosso programa. Quem nos tem estado a acompanhar e para aqueles que vêm agora, boa tarde. Vamos agora emitir um vídeo sobre Regiões à Moda do Minho, que vai já a seguir. E depois, a seguir ao Regiões à Moda do Minho, vamos pôr em conversa telefónica com o chefe e amigo Mário Moreira, que é um cozinheiro que vive e trabalha em Guimarães. Now the video. Espero que gostem do Regiões à Moda do Minho, que é feito na zona e, portanto, que, para quem não sabe, possa também fazê-los e cozinhá-los em casa. Olá, bem-vindo ao Decas do Balasco Canal. Hoje vamos fazer aqui uns rojões à moda do Minho. Temos aqui banho, que vamos prepará-lo. Vamos cortar assim nos pratos mais pequenos e vamos fritá-lo em banha de porco. Já temos aqui um tacho com a babalha, vamos aqui o rebanho. Isto vai fazer à parte, não misturar com o resto das carnes, porque a gordura fica muito fraca, mal saborosa a comer. Isto vai ser cozinhado lentamente, de forma que esta gordura que aqui está vai sair e vai ficar esta fibra crocantezinha, como deve ser. Portanto, isto leva a banha e sal, não leva mais nada. Agora vamos pôr isto ali a fritar lentamente e vamos acompanhar. Aqui temos um tacho já com um pouco de banha também, onde vamos cozinhar os rojões. Os rojões à moda do Minho são temperados com vinho e alho, e este vinho é vinho verde, ficou aqui de véspera, né? Como podem ver. E agora vamos pôr, portanto ficou com esse saborzinho a vinho. Vamos colocar os rojões e vamos deixar para trás os alhos que vão esmagados e estão aqui com casca. Portanto, nós vamos pôr a cozinhar. Isto não tem interesse. Tiramos isto para trás, assim. Olha aqui
no rojões. Vamos pôr aqui um apontamento cultural, um bocadinho pouco, só para dar um bocadinho de cor à carne, está bem? E aqui ao lado temos, e aqui temos o rebanho a fritar aqui lentamente. Vamos começar a fazer as nossas batatas assim aos cubos. Temos os nossos rojões a serem fritos lentamente, aqui ao lado do rebanho, que está a cozinhar lentamente. E as batatas é o que estamos a fazer no momento. Ok, já estão fritas, vamos a reservar, depois voltamos cá com elas quando for para servir, para irem bem quentinhas. Aqui temos o nosso rebanho, que vai fritar 35 minutos e agora está pronto. Portanto, daqui para a frente isto ia queimar, não ia ficar bem. Esta gordura não serve para nada, fica com um odor muito forte a rebanho, por isso é que isto é feito à parte. Aqui temos uma morcela de sangue e um salpicão, meio salpicão. Vamos cozê-los depois para juntar ao resto dos rojões. Agora aqui temos os nossos rojões, estão prontos. Foram 45 minutos, estiveram aqui a fritar e pronto, já ganham um pouquinho de cor e ficam assim para não ficar também mais ricos, ficam bastante criminosos. Ok, pronto, já está. Agora vamos fazer aqui um refogado de cebola para fazer um bocadinho de arroz para acompanhar. Agora a nossa morcela está pronta, vamos tirá-la e aqui o salpicão vai ficar a cozer mais um. Aqui o arroz e um bocadinho de sal. Pronto, vamos tirar aqui o nosso salpicão, juntar aqui a morcela e agora vamos cozer fígado. Tradicionalmente usa-se fígado de porco, hoje vamos usar fígado de vitela, por ser preferido aqui em casa. Agora cá estamos com o nosso fígadozinho e umas iscas à maneira. Ok, o fígado está cozido, vamos tirá-lo, depois vai ser acabado na banha do porco. Vamos agora acabar aqui o nosso fígado nesta banha, já está quente. Um de água, ok. Dar aqui um acabamento ao fígado, mais saboroso. O fígado está pronto. Está cozido, é mesmo misturar aqui a gordura da banha e aquecê-lo, que ele estava muito frio. Estes produtos estão metidos frios, não é? Na venda, para não se estragarem. Ok, vou desligar o disco, deixar ficar aqui muito bem. Ora, as batatinhas vão começar a cair. Nós vamos começar a fazer a nossa travessa. Pronto, as batatas já foram aquecidas, falta-nos agora fritar a tripa enfarinhada. Vamos fazer na fritadeira e este óleo que estamos a usar depois vai ser, portanto, vai para o lixo, vai terminar aqui
as tripas dão sabor ao óleo. Isto é para usar uma vez e deitar fora. Agora cá estão elas aqui, vamos deixá-las aqui. Então, esta é ela. Vamos pôr aqui os feijões deste lado. Cheiram muito bem. Devem estar bons. Ok, assim. Certo. Vamos pôr o fígado aqui no meio, assim. Vem aqui a costela. Sempre aqui. Já chega. E o nosso salpicãozinho maravilha deste lado. Temos agora o nosso rebanho. Penso que se está a ver aí. Tá. Aqui fora. Isto é um prato. Este não é dos simples, é dos trabalhosos. Ora, sanguezinho aqui, saciar na banha. Especial aqui. Vamos também pôr aqui uns picozinhos, assim, aleatoriamente, por aqui, que é para dar um picozinho aqui ao grande prato. Isto está aqui um banquete. Está ótimo. Pronto, é acompanhar com o arroz, como já vimos. Isto. Vou mostrar aqui a nossa foto ao final, a nossa travessa para servir. Olá, bem-vindo ao Decas do Balas Canal. Hoje vamos fazer aqui uns rojões à moda do milho. Temos aqui Olá, boa tarde. Nós estamos à conversa aqui com o nosso amigo, chefe e cozinheiro de Guimarães, o guimaranense, o nosso amigo Mário Moreira, numa conversa telefónica mais ou menos para explicar ou dizer-nos de sua autoria o que é a gastronomia, o que é a vida em Guimarães e como está em Guimarães. Boa tarde, amigo chefe Mário Moreira, como está? Muito boa tarde. Espero que o programa que tenho o prazer, com certeza, de levar a cabo esteja a ser um sucesso, visto e ouvido por muita gente. Relativamente aqui a Guimarães, como no resto do país, as coisas em termos da nossa gastronomia neste momento têm sido um crescente.
aumento de turismo, e, portanto, essa é uma das vertentes, das grandes vertentes que nós temos neste momento em Portugal. É uma a gastronomia. E por falar em gastronomia, eu sou um apaixonado por aquilo que faço. Há cerca de 30 anos estou ligado à gastronomia. Sou uma pessoa que fui formado pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Também dou formação na área. Já passei por algumas casas de excelência aqui na região. Ganhei alguns prémios. Neste momento estou a participar todas as semanas com um artigo semanal para um jornal local e, portanto, estou sempre em franca atividade. Bom, apraz-me ouvir que, e fico contente por saber que nós estamos a evoluir na gastronomia e isso naturalmente repercute-se muito no turismo que vai a Portugal. Digamos que é um cartão, por excelência, um cartão de visita que nós temos à parte de toda a beleza portuguesa do nosso país, a gastronomia sendo evoluindo, é um cartão de visita para toda a gente que nos visita em Portugal. Exatamente. Só que eu gostava de colocar aqui uma situação que tem a ver com duas realidades. Esta é na minha opinião, muito concreta, que é Portugal, em termos de gastronomia, neste momento, anda a duas velocidades. Ou seja, nós somos um país em que a gastronomia foi declarada como património cultural, creio que foi em 2004, pelo Governo, e a Unesco também declarou a parte sul de Portugal como estando incluída numa parte geográfica muito importante, que é o Mediterrâneo, a parte sul do país como uma gastronomia imaterial da humanidade, e esta é uma riqueza e são selos de excelência para Portugal, onde neste momento por todo o país há hotéis e cozinhas em restaurantes de referência, há cada vez mais estrangeiros a vir para Portugal à procura de montar o seu negócio, isto é uma realidade, mas depois há uma outra velocidade, que é uma velocidade que não tem nada a ver com esta, que é o seguinte: as cozinhas em Portugal, quer nas cantinas escolares, quer nas cantinas de hospitais, quer em cantinas das universidades, tudo que é cantinas, ou até em cantinas das IPSS, são um verdadeiro desastre em termos de qualidade alimentar. E, portanto, esta é uma situação que neste momento está em discussão em todo o país, porque a degradação alimentar em Portugal nos últimos anos é uma realidade. E, portanto, não podemos, isto não pode acontecer num país em que a gastronomia é património cultural do país, em que há cada vez mais pessoas a destacarem-se, a elevar este património além fronteiras, pessoas que de todo o mundo vêm a Portugal e que enobrecem a qualidade dos nossos produtos frescos e do profissionalismo das pessoas que estão à frente destes empreendimentos, e depois ter milhões de portugueses que comem de uma forma degradante e de fraca qualidade nas cantinas, e, portanto, esta é uma situação que me entristece e que devia entristecer a todos os portugueses, e eu sou uma das pessoas que escrevo contra isto, protesto, para que, de algum modo, ajude a alterar este estado de coisas, porque isto tem consequências muito graves a médio e a longo prazo, porque nós somos, como alguém dizia, nós somos o resultado daquilo que comemos e, portanto, mais cedo ou mais tarde, se nós tivermos uma alimentação desregulada,
desequilibrada, nós mais cedo ou mais tarde vamos pagar ou no hospital ou na farmácia, seja onde for. E, portanto, são os impostos das pessoas, é o erário público que depois vai pagar a curar situações de doenças graves, quando isto se devia fazer na prevenção. E a prevenção tem que ser na escola, através de uma disciplina curricular logo no ensino básico, para que as crianças aprendam em tenra idade a importância de cada produto que comem e aquilo que comem a saberem o que é que lhe faz bem e o que é que lhe faz mal. E, portanto, este é um trabalho muito interessante, de uma enorme responsabilidade e que tem que ser feito, e creio que quando alguém do Governo, seja ele qual for, implementar medidas no sentido de isto ir para a frente, eu tenho a certeza que depois seremos com certeza um país mais saudável, um país mais saudável, quer em termos mentais, quer em termos físicos, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, e todos ganhamos com isto, não é? Mas é um trabalho árduo, muito, muito difícil, que também, por um lado, e já agora, deixe-me ter aqui uma situação que tem a ver com tudo isto, que são as grandes empresas multinacionais do fast food, como já não vou dizer o nome delas, não lhes quero fazer publicidade, mas as empresas de fast food, as grandes empresas multinacionais de comida rápida, naturalmente, que também contribuem para uma fraca alimentação, mas isso não é só em Portugal, é em Portugal e é em todo o mundo, não é? Exato. Ok. Bom, eu queria destacar duas coisas aqui da sua conversa, que é, primeiro, a região sul de Portugal, a gastronomia tem avançado bastante e muito junto do turismo internacional, nomeadamente a comida algarvia, a comida que se produz ou que se faz no Algarve, e também a alentejana, também tem subido no ranking internacional da boa comida, segundo vejo pelos vários comentários que fazem na página e que me telefonam e que me dizem, e portanto isso é grato nós sabermos, quando estamos aqui fora do nosso querido Portugal, sabermos que estamos no bom caminho da nossa gastronomia. Eu tenho lido os seus artigos, embora muito rapidamente, porque eu também às vezes tenho muito pouco tempo, tenho lido os seus artigos e o alerta que lança sobre a comida que se dá nas escolas, nas universidades, nos hospitais, em diversas instituições, é de fraca qualidade. Penso eu que isso é a matéria que vai demorar um pouco a normalizar-se, já que ela depende do Governo, e o Governo é que tem que gerir essas coisas, mas a verdade é que quando a comida não é boa, não é perfeitamente combinada com aquilo que nós devemos comer, com os ingredientes frescos e os necessários, com as verduras, com o peixe, com a carne, com as frutas, isso causa maus resultados no futuro. E como disse muito bem, quem o paga é o erário público. Mas quem paga o erário público é o povo é que com os seus impostos contribui para o erário público, isto é, que no futuro quem vai pagar a fatura dessa má ingestão da comida neste momento dos jovens, no futuro é os portugueses que nesse momento estão a trabalhar e que vão pagar os seus impostos, é que vão pagar essas faturas. Exato. É um labor, queria felicitá-lo por isso, porque esse é um labor extraordinário de denúncia de uma situação que as empresas de catering, que suponho que são caterings que fazem, que servem essas comidas... São empresas concessionárias, são empresas concessionárias que eu considero que são um cartel de empresas que não têm, que funcionam de uma forma muito impessoal, que não tem nada de social para com o país e para com as pessoas. O que eles têm a função, a maximização do lucro, até porque
vejamos, são empresas que têm pessoas a trabalhar nos seus quadros do pessoal há 15, 20 e 25 anos, que não são pessoas efetivas, que são pessoas, as pessoas, por exemplo, assinam contratos no início do ano escolar e depois vão para o desemprego no fim do ano escolar, portanto em junho. E isto acontece há dezenas de anos em Portugal. Estas pessoas não podem dizer a ninguém que têm um trabalho fixo, porque não é fixo, e portanto recebem também de uma forma miserável. As categorias não estão adequadas, e o que eu queria dizer relativamente às empresas e ao Estado é que as empresas neste momento em Portugal que estão a gerir milhões de refeições, porque são milhões de refeições, para tudo o que é alunos em Portugal e para tudo o que é doentes, são essas empresas que produzem essas refeições, não são as empresas que muitas vezes apresentam melhores condições, mas sim as empresas que apresentam os valores mais baixos, são essas que vencem. Imagine, portanto, nós temos as empresas a fazer refeições por €1, €1,10, €1,20 e pergunta-se como é que é possível alguém comer uma refeição de qualidade por €1 e picos. Epá, não é possível. E por isso é que depois as próprias empresas, ao ganharem a concessão com estes valores, vão roubar, entre aspas, vão retirar, vão subtrair na qualidade de alguns alimentos, vão retirar inclusivamente alguns ingredientes que são fundamentais e que determinam a qualidade daquela alimenta, e vão depois também retirar direitos a pessoas que ali trabalham. Por exemplo, eu não concebo a ideia de que uma cozinheira, uma mulher cozinheira ou um homem cozinheiro que tenha a sua responsabilidade 350 refeições, 250 refeições todos os dias, tenha uma categoria de terceira, a ganhar salário mínimo nacional. Ora, isto é impensável. E, portanto, tendo em conta toda esta situação, quer dizer, não é possível, ou melhor, é possível, claro que é possível, a degradação constante, todos os anos, que a alimentação seja prejudicada por esta cartelização em que as autoridades sanitárias, as autoridades fiscalizadoras, que não atuam e que deveriam atuar. E, portanto, isto é a responsabilidade total do Estado, por quem assina os contratos de concessão é o Ministério da Educação e depois são as câmaras municipais, porque as câmaras municipais assinam os contratos com as empresas para as escolas primárias. E o Ministério da Educação assina os contratos com essas empresas para as empresas secundárias e para as empresas do segundo e do terceiro ciclo. E, portanto, é o Estado, no fundo é o Estado, não é? E, portanto, o Estado é que é responsável por este marasmo, por este desequilíbrio social, laboral, económico das pessoas. E, portanto, isto aqui afeta não só quem trabalha, que são milhares de trabalhadores, mas depois também afeta naturalmente as pessoas que comem comida que muitas vezes é feita em precárias situações de higiene e de qualidade, e, portanto, isto é um problema com que eu me debato há longos anos e vou continuar a debater-me para que isto se melhore. E pronto, esta é a minha grande bandeira, a minha luta, e naturalmente que eu não trabalho em nenhuma cantina, trabalho num restaurante neste momento em Guimarães, e naturalmente que as pessoas que me visitam são bem recebidas e são bem acolhidas, mas é uma frustração aquilo que eu estava a dizer no início aqui desta pequena conversa,
que Portugal, neste momento, caminha a 2 velocidades. Uma velocidade reconhecida em todo o mundo, de excelência, de categoria, e depois uma outra velocidade que é um pouco escondida através destas empresas que não são inclusivamente fiscalizadas, não é? E isto é uma vergonha. Acho que não nos devia envergonhar a todos. Isto é um pouco silenciado, porque a esmagadora maioria dos portugueses desconhece esta realidade que se passa efetivamente nas cantinas em Portugal, e isto, ao longo de anos, sabe que depois isto vai trazer profundas mazelas à sociedade, por várias razões que já expliquei, e portanto temos todos que combater. Eu gostava de dizer que se algum dia a vossa comunidade aí em Palma estiver na disposição e eu tiver alguma disponibilidade, gostava de um dia poder visitar-vos para poder conversar e fazer até uma pequena debate, fazer um pequeno evento gastronómico. Gostaria imenso de poder fazer uma coisa dessas, mas depois é uma coisa para a gente combinar mais para a frente. Exatamente, amigo Mário Moreira. Olha, nós fizemos aqui uma pequena intervenção e eu gostei muito e dou-lhe umas parabéns pela luta que está a travar nessa frente da comida do catering que é fornecida às escolas. Mas eu queria fazer outra pergunta, se não se importa. Okay. Eu estive a ver em várias revistas, até na internet estive a ver, Guimarães não tem propriamente um prato típico da cidade ou de Guimarães, quando as outras cidades todas quase têm o seu prato típico, genuíno. A única coisa que tinha era a doçaria. Sim, a doçaria em Guimarães está muito ligada aos conventos, não é? Exato, aliás, não em Guimarães como em todo o país, não é? Nós temos hoje referências da nossa doçaria conventual, que também é conhecida em todo o planeta pela sua excelência, mas propriamente um prato tipicamente, genuinamente de Guimarães, não posso dizer que o haja. Há algumas coisas que se resgataram no tempo, pratos de caça, como o javali, ou como, por exemplo, a vitela, mas a vitela é um prato que se faz um pouco também por todo lado, embora a forma de o apresentar, a forma de o confeccionar seja diferente. Mas temos, por exemplo, o bucho recheado, que é o bucho com enchidos, com o lombo de porco, que é um prato que se come aqui muito aqui em Guimarães, e temos também os famosos regiões do Baixo Minho, que é, a meu ver, o prato de regiões que melhor se come em Portugal. É exatamente os regiões do Baixo Minho, que é um prato um bocado complicado de fazer pelas iguarias que o acompanham. Aliás, eu próprio tenho um prémio atribuído pela Câmara Municipal e por uma confraria, a Panela ao Lume, que na altura, quando se fez aqui um evento e da forma como o apresentei e confeccionei, portanto, ganhei. Mas esse também é um prato muito característico aqui de Guimarães. Tanto é que há uma festa que se faz em novembro, uma festa que hoje praticamente já ultrapassou os limites da cidade, que é uma festa do Pinheiro, que é uma festa dedicada aos estudantes que têm mais de 300 anos e que nesse dia só se come rojões. E, portanto, os rojões aqui em Guimarães deve ser muito provavelmente o prato que mais se come. É claro que depois há regiões à moda do Porto, há regiões do Alto Minho onde já não são iguais, as regiões do Alto Douro também já não são iguais. Eu prefiro as regiões aqui do Baixo Minho, designadamente de Guimarães, porque são nacos grandes
nacos grandes de rojões, onde levam o sangue, a farinheira, a tripa, os farinhatos, o fígado, levam as batatinhas pequenas, os grelos, e tudo isto é feito e frito na banha do porco. E, portanto, porque há algum rigor relativamente à feitura e à confecção deste prato. É claro que eu acho que em termos de pratos tradicionais são estes, os rojões, digamos, que identifica mais a gastronomia vimaranense. E depois, associado a isto, há o toucinho do céu, de Guimarães, porque no país, portanto em Portugal, há vários toucinhos do céu, todos diferentes, mas todos iguais, e portanto em Guimarães há este também, muito cá da terra, e chama-se toucinho porque agora não se usa o toucinho na sua confecção, mas na altura em que as freiras clarissas, há cerca de 300, 400 anos, o começaram a fazer, ele era feito exatamente com toucinho, exatamente também com toucinho, e por isso é que se chama toucinho. Depois é que se retirou mais tarde, e depois temos outro prato que são as tortas de Guimarães, e que são também muito conhecidas, mas sobretudo de Guimarães. Há um conjunto depois de pratos associados aqui ao Minho, que não se pode dizer que são propriamente de Guimarães, mas fazem parte aqui da gastronomia minhota, não é? E, portanto, eu prefiro dizer que a nossa gastronomia, a gastronomia minhota, é riquíssima, é diversificada, é saborosa, é triunfal, do que propriamente dizer de que só temos aqui um prato ou dois característico, porque isso, de certo modo, esvazia um pouco a riqueza que nós temos aqui em Guimarães, não é? É isto, mas é um bocado isto. Tá bom, mestre. Fiquei com água na boca só de ver os rojões. Nós passámos o vídeo de rojões à moda do Minho, não sabia que havia... Deixe-me dizer ao meu caro Fernando que, por exemplo, os rojões, em vários sítios do país, os rojões são estufados e aqui em Guimarães os rojões são fritos na própria banha. Sim. Ora, eles primeiro são fritos para serem, portanto, corados por fora, e só depois, quando estão completamente corados, é que vão estufar. Portanto, eles ficam com um sabor completamente diferente do que a gente os colocar para um tacho a estufar. O sabor é completamente desigual, não tem nada a ver. Mais uma coisa que eu aprendi. Não sabia. Mais uma que eu aprendi, porque eu não sabia essa. Porque normalmente os rojões fritam-se são fritos. No azeite. Só menos se me escapa aqui alguma coisa, só menos os grelos, naturalmente têm que ser cozidos, porque todo o resto é tudo frito na banha do próprio porco. E antigamente as carcaças do porco vinham para os restaurantes, em que nós desmanchávamos e punhamos os coratos numa panela e durante 4 horas aquilo em lume brando se fazia a própria banha. Agora, enfim, as coisas também se alteraram um pouco e já se compra a banha já feita, que não tem nada a ver com aquela banha que se fazia ainda há cerca de 20 anos, e eu lembro-me perfeitamente disto, que eu fiz muitas vezes isto desta forma tão genuína, mas mesmo o azeite, que é a gordura mais importante que temos, não é a mesma coisa que fritar os rojões na própria banha do animal. É completamente diferente. Obrigadinho, não sei se aqui o meu amigo gostava de fazer uma pergunta. Sim, propriamente uma pergunta não. Era, depois de ouvir toda a sua história do nosso amigo cozinheiro, há uma coisinha que eu gostava de perguntar, não. Mais concretamente até uma opinião. Sobre a história das duas velocidades da gastronomia, em poucas palavras, em sua opinião, o que é que era preciso, o que é que se podia fazer para melhorar esse tema?
Olha, a primeira velocidade, eu nem falava dela porque ela está no bom caminho, não é? Não está no bom caminho. Mas também há aqui há associado a esta situação ao seguinte, e isto, e desculpem, aqui é mesmo uma questão de opinião. E é uma opinião que tem a ver com políticas erradas ao longo de décadas por os nossos governos, sejam eles de esquerdas ou direitas. As políticas foram sempre as mesmas, e quando se coloca ao país problemas de austeridade, meus caros senhores, os bons profissionais muitas vezes que têm dificuldade de arranjar trabalho ou que lhes são pagos salários extremamente baixos, o que é que eles fazem? Procuram outras paragens noutros países. E, portanto, nós neste momento em Portugal, a Associação de Restaurantes, portanto estamos a falar que é uma associação patronal, que neste momento se vê com problemas, porque o crescimento de restaurantes de topo e de hotéis está a crescer e todos os dias de uma forma exponencial, e depois não temos recursos humanos qualificados para trabalhar. Aliás, eu tenho a prova evidente do local de trabalho onde eu estou, que me faltam pessoas qualificadas para trabalhar. Ou seja, um dos grandes problemas, e para responder à sua questão diretamente, por um lado foi a imigração e, por outro lado, tem que se intensificar nas escolas de hotelaria, os cursos profissionais no ensino, e designar que uma das grandes vertentes do ensino em Portugal tem que ser a restauração e a hotelaria. Porque se o turismo hoje, na economia nacional, é um dos principais fatores do nosso orçamento, também tem que ser da parte do Estado, em termos de correspondência e de apoio às empresas e aos trabalhadores, a dar formação, quer universitária, quer profissional, para que não se deixe escapar e morrer esta galinha dos ovos de ouro. Porque eu tenho receio, sinceramente, que se isto continua a este ritmo, a faltar profissionais e a abrir casas, e eu ainda há pouco tempo me comunicaram que fecharam 2 casas aqui bem perto, não por problemas, mas porque não tinham as pessoas adequadas para trabalhar. Isto é o caos. Isto é o caos. E, portanto, uma das razões, ou para mim, se calhar, a principal para ajudar a alterar esta situação será a formação profissional às pessoas. E depois é o Estado, através das escolas primárias e do próprio Estado, como aqui há décadas atrás, há 30 ou 40 anos atrás, as escolas, as cantinas escolares e as cantinas dos hospitais eram da responsabilidade do Estado, e as coisas funcionavam melhores, desde que as coisas foram entregues às empresas privadas. Muito sinceramente, as coisas pioraram. E, portanto, há aqui um conjunto de políticas que têm que ser alteradas, porque se não forem alteradas, nos próximos anos, aliás, eu próprio sou formador e debato-me com essa situação, e cada vez há menos dinheiro para dar formação, e, portanto, se não forem alteradas um conjunto de políticas dedicadas a este conjunto de coisas que eu disse, por meia dúzia de anos, vamos ter casas a encerrar, não por dificuldades económicas ou por falta de clientes, mas porque não há pessoas qualificadas para trabalhar. E isto é uma coisa inconcebível. Mas pode acontecer. Pronto, era sobre isso mesmo, e está esclarecido. Muito obrigado e boa sorte para o restaurante, boa continuação para a sua carreira, tudo bom. Pois, nada mais, obrigado. Muito obrigado. Amiga chefe, quando quiser visitar-nos aqui em Palma de Maiorca, nós estamos, será sempre bem recebido, naturalmente. Se for na Semana Gastronómica, fenomenal, porque vamos comer todos português e há português. E gostaria muito. Nós vamos ter uma festa, mas é de 2 dias, é em setembro. Em setembro. É uma coisa boa, pode ser. Pode ser que daqui até lá a gente consiga combinar as coisas bem e nos encontrarmos. Pode ser, vamos ver. Muito obrigado.
Obrigado eu, para espero esta que com estas pequenas opiniões e dicas que tenha, de certo modo, esclarecido alguma coisa, e estarei disponível para no futuro, quando assim o desejarem, poderem fazer as perguntas que acharem por bem e eu puder e souber responder. Muito obrigado, chefe Mário Moreira. Obrigadinho. Boa tarde e boa sorte. Obrigado. Boa tarde, Sucesso. obrigado. Como acabaram de ouvir, tivemos a conversa com o nosso amigo e chefe Mário Moreira, que nos elucidou um pouco sobre a situação da nossa gastronomia em Portugal, e fiquei contente por saber que a nossa gastronomia vai bem, mas que os caterings que servem as comidas nas escolas, nas universidades, nos hospitais, etc., as coisas não estão bem. Isso, de facto, é motivo de preocupação, não só para aqueles que vivem dentro das fronteiras portuguesas, mas também deve ser uma preocupação daqueles que vivem fora das fronteiras portuguesas, porque, no fundo, nós somos todos portugueses e preocupa-nos, ou deve-nos preocupar bastante, aquilo que no nosso Portugal se passa. Há aqui amigos que nos pedem músicas, nomeadamente o Manuel de Almeida, uma de Guimarães. Nós temos já várias músicas selecionadas. Como sabem, o programa é feito em direto, não é transmitido em indireto, e, portanto, aquilo que nós fazemos é, vamos buscar a música e fazemos o programa à quinta-feira, e ao sábado ou domingo, quando transmitimos em direto, como é este momento, já temos as músicas todas escolhidas. Eu pedia aos nossos amigos que nos veem e que nos seguem através da internet, que me podem mandar mensagens das músicas da vossa preferência, para que eu as possa procurar e trazer para poder emiti-las no domingo a seguir. Agora vamos ter um pouco de música também da zona de Guimarães, e também para nós descansarmos um bocadinho, porque isto, de facto, esta conversa com o nosso amigo chefe Mário Moreira foi um bocadinho longo. Vamos. Português partiu um dia, sonhando ser um imigrante, julgando ter mais alegria a outra terra distante. E dia a dia vai trabalhando nesta terra que escolheu, e pouco a pouco vai recordando a velha aldeia onde nasceu. Saudade tens da velha aldeia que lá ficou, ó português, saudade tens daquela terra que te criou. Casas velhinhas tu lá deixaste, no bairro lindo onde vivias, e os amigos da tua infância no teu peito para cá trazias, e uma velhinha a dizer seu coração fica a sofrer, a paz da mãe do português, que o teu partir um dia ser. Ó português, saudade tens da velha aldeia que lá ficou, ó português, saudade tens daquela terra que te criou.
casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, o São José das azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa com certeza,
casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, à fartura de carinho. Bem-vindos de novo ao nosso convívio, ao nosso programa Portugal em Maiorca TV. Chegou-nos a hora de dar um pouco de informação daquilo que acontece em Portugal, nas notícias que são publicadas nos nossos média em Portugal. Assim, o Jornal O Sol publicou hoje a Operação contra a Corrupção. Uma mega operação que já estava a ser preparada há alguns dias, e ontem, pela manhã, perto de 150 inspectores da Polícia Judiciária e vários procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e hoje juiz conselheiros José Souto Moura, dirigiram-se a várias moradas. As 33 diligências eram todas na área da Grande Lisboa e no Algarve. 20 delas a habitações, 7 a empresas e 3 a gabinetes. Uma das peças principais do alegado esquema era o juiz desembargador Rui Rangel, o que trazia dificuldades acrescidas à investigação e obriga ao acompanhamento de um juiz de uma instância superior, neste caso o antigo Procurador-Geral da República, Souto Moura. Os crimes também eram graves, suspeitas de crime de recebimento indevido de vantagem, corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e fraude fiscal. Os investigadores batizaram este caso como o caso Lex e tinham em mão 5 mandatos de detenção e, além disso, muitos indícios contra o magistrado e sua ex-mulher, Fátima Galante, também desembargadora. Mas quando estes últimos têm possibilidades por lei de avançarem para a detenção, como lembrou ontem a Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 16º, número 1 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, a detenção dos magistrados só é possível em flagrante delito. Um dos implicados também neste caso é o famoso dirigente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Estão também indiciados neste processo vários outros indivíduos, sendo alguns advogados, e um deles é oficial de justiça. Também temos o caso Fitz de Proença de Carvalho, está indiciado num processo. Duarte Garim deixou de ser diretor-geral da Sociedade de Advogados. Úria Mendes, Proença de Carvalho, no início de janeiro, alteração que acontece numa altura em que são várias as notícias vindas a público sobre o alegado envolvimento de Daniel Proença de Carvalho, no caso Fitz, no que estão a ser acusados por corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. E o ex-procurador do Ministério da República, Orlando Figueira, e o ex-presidente de Angola, Manuel Vicente, entre outros. Vamos para outras notícias. O comboio de mercadorias descarrilha em Mar de Canaveses e provoca vários danos na estação. A IC19 foi reaberta após ter estado cortada ao trânsito devido a despiste de um ligeiro no itinerário complementar 19 e já foi restabelecido. O Jornal de Notícias do Porto noticia que militares da GNR resgataram uma senhora de 91 anos num incêndio numa casa em Braga. Este sábado de manhã deixou uma idosa com queimaduras graves. Antes dos bombeiros chegarem, os militares da GNR e populares retiraram a mulher de 91 da habitação em chamas. E um polícia atira-se ao Douro para salvar um turista. Um turista, homem de 35 anos, de nacionalidade belga, sofre uma grave depressão. 2 agentes resgataram este sábado no Rio Douro um turista belga que se tinha atirado à água depois de ter ocupado um bote da Polícia Marítima num cais reservado às autoridades, na Ribeira do Porto, onde os polícias teve que se atirar à água. Uma mulher gravemente ferida numa colisão em Amarante. Foram 4 feridos, um dos quais graves, foi o resultado de uma colisão esta tarde, sábado, em Amarante. A vítima grave, mulher de 29 anos, ficou encarcerada no seu Opel Corsa, que conduzia na sequência do embate com Mercedes. O acidente ocorreu cerca das 14 horas na Rua Sardão, em Telões, Amarante.
4 feridos. Um dos gajos graves foi o resultado de uma colisão esta tarde, sábado, em Amarante. Agora, notícias melhores, que a Caixa Geral de Depósitos passa de prejuízo a lucro 51 milhões,9. Depois no ano anterior ter tido prejuízos históricos de 1.859 milhões de euros. Os postos de abastecimento têm que vender o gás de garrafa até o início de agosto. Esta também não sabia. E a saúde, o número de casos diagnosticados com a doença do legionário, com ligação ao surto de legionela no Hospital da CUF, descobertas em Lisboa, mantém-se em 15, tendo hoje mais 2 idosos, mais 2 doentes recebido alta. E agora passamos ao desporto com o nosso amigo Ricardo, que é o homem do nosso desporto. Muito obrigado. Obrigada. E eu sigo aqui. Portanto, a gente que nos está a ver, vou-vos explicar que todos os jogos que eu vou anunciar serão todos referentes à jornada número 20. Embora sei que ontem jogaram outros clubes, mas como não jogaram todos, e a jornada 20 foi só na semana que passou, portanto é os resultados que eu vou passar. Portanto, no dia 29 de janeiro, o Paços de Ferreira derrotou o Feirenses por 2-1. O Feirense marcou primeiro aos 12 minutos por Paraiba, no minuto 16. O Paços de Ferreira igualou por Héctor Quenones. Gaín Martins consegue o desempate aos 75 minutos. Terminou o jogo com 2 cartões amarelos para o Feirense. Segundo jogo, o Portimonense derrotou o Rio Ave por 4-1. O Portimonense marcou primeiro por Fabrício e aos 15 minutos também, os dois. Marca o terceiro o Nikajima e aos 29 o Rio Ave reduz aos 51 minutos pelo Pelé. Fabrício volta a marcar aos 94 e faz um hat-trick. O jogo terminou com 7 cartões amarelos. Belenenses e Benfica terminaram empatados. Belenenses marcou aos 86 minutos por Natamo e aos 98 marcou o Benfica por Jonas. Terminou com 5 cartões amarelos para o Belenenses, 1 para o Benfica. 98 minutos de jogo. Sim, senhor. Portanto, no dia 30 de janeiro, o Estoril derrota o Tondela por 3-0. O Estoril marca aos 6 minutos por Pedro Rodrigues, aos 45 minutos marca por Evangelista e Alhano marca aos 72 minutos e não houveram cartões amarelos. Sporting de Braga derrota o Desportivo das Aves por 2-0. Braga marca aos 8 minutos por Silva, aos 47 marca o ex-Gaio. O jogo terminou com um cartão amarelo para o Desportivo das Aves. Moreirense empata com o Porto a 0 bolas. Terminou com 4 amarelos para o Moreirense e um vermelho e um amarelo para o Porto. Não está mal o resultado para a minha equipe? Não sei. O desporto é assim. 31 de janeiro, o Boa Vista derrotou o Marítimo por 2-1. O Marítimo pôs-se em vantagem aos 8 minutos por Everton. O Boa Vista igualou por Mateus aos 42 minutos. O Boa Vista põe-se em vantagem aos 80 minutos por Ijofa Nije. Terminou com um cartão amarelo para o Boa Vista e 2 para o Marítimo. Chaves empatou com a Vitória de Setúbal por 2-1. Chaves pôs-se em vantagem por Williams aos 9 minutos. Edinho igualou aos 15. Chaves põe-se em vantagem por Williams aos 51 minutos. Aos 90 minutos, o Setúbal por Fernandes marca. Último jogo da jornada. Sporting de Lisboa derrota o Vitória de Guimarães por 1-0. O Sporting marca aos 84 minutos por Jeremy Mateu. Terminou com 2 cartões amarelos para o Vitória de Guimarães. Portanto, isto são os resultados da jornada número 20. E tenho a determinada pontuação sobre esta jornada. Portanto, em primeiro lugar está o Sporting com 50 pontos. Em segundo está o Porto com 49, mas tem um jogo a menos. Em terceiro lugar está o Benfica com 47 pontos.
Quarto lugar, Sporting de Braga com 43 pontos. Quinto lugar, Rio Ave, 33 pontos. Sexto lugar, Marítimo, 29 pontos. Sétimo lugar, Boa Vista, 27 pontos. Oitavo lugar, Chaves, 27 pontos. Nono lugar, Vitória de Guimarães, 26 pontos. Décimo lugar, Tondela, com 22 pontos. Em 11º lugar, Portimonense, com 21 pontos. Em 12º lugar está o Belenenses, com 21 pontos. 13º, Paços de Ferreira, com 21 pontos. 14º, o Feirense, com 20. 15º, Moreirense, com 16. 16º, Vitória de Setúbal, com 15. 17º, Estoril, com 15. E 18º, o Desportivo das Aves, com 14. Esta é a pontuação da jornada. Exato. O seu Belenenses... Continua. Bom, mas já há aqui duas notícias que parecem que são importantes no desporto, embora não esteja ligada a essa matéria, mas vi hoje na internet que no Belenenses, ontem na Assembleia Geral, os sócios, houve uma batalha campal entre os sócios e houve porrada, de maneira que isso é lamentável, não só para o clube, tem gente deste tipo nas suas fileiras, mas também porque o desporto não merece que se chegue a tais termos, já que a palavra em democracia é reina, é rei, e portanto nós devíamos saber discutir os problemas sem entrar em vias de facto, seja no Belenenses ou seja em qualquer outra Assembleia Geral ou em qualquer outro lugar. Portanto, isto não beneficia, não glorifica o Belenenses em si, que já é uma equipa que tem andado não muito bem nos últimos anos, mas que é o meu clube desde a infância e, portanto, não vou deixar o meu Belenenses só para estas coisas. Mas a verdade é que entristece um pouco saber ou ter notícia deste tipo de ações numa Assembleia Geral em que todos deviam pugnar por tentar salvar aquilo que resta do Belenenses. Outra notícia também é do Sporting Clube Portugal. Parece-me que ontem o Sr. Presidente abandonou também a Assembleia. Não sabemos bem o que é que se passa com o Sporting, mas a verdade é que quando as pessoas não têm o dom de saberem enfrentar as críticas ou as contrariedades que qualquer clube tem, o melhor é não se apresentarem às eleições, porque de facto o abandono de qualquer acto que seja por parte de um presidente é sempre feio, é mau e não abona nada em sua defesa, ou no seu ser. Estas são as únicas coisas que eu tinha a dizer do desporto, porque eu vi hoje de manhã na internet esses dois factos e, portanto, tinha que salientar mais ou menos aquilo que vi. E fez muito bem. Eu só digo é que para ir ao futebol e não se entender com os adeptos adversários, pois de facto melhor é mesmo assisti-lo em casa na televisão ou não ir. Claro. Isso é a minha opinião. Portanto, aqui há outra coisa que eu queria dizer, que são os melhores 5 marcadores da Liga. E até à data, os melhores 5 marcadores da Liga são o Jonas, do Benfica, com 24 golos, o Dost, do Sporting de Lisboa, com 19 golos. Em terceiro lugar está o Marega, do Porto, com 15 golos. Em quarto lugar, Abubacar, também é do Porto, com 14 golos. E por último, o Rafinha, em quinto lugar, que é de Vitória de Guimarães, com 12 golos. São os melhores 5 marcadores da Liga. O resto para baixo... Não vale a pena contar. Não vale a pena porque o que interessa são mesmo os melhores 5. Claro. Bom, em termos de desporto, parece que já acabamos também. Não há assim notícias mais relevantes para dar do desporto. Como o tempo ainda nos resta algum, vamos dedicá-lo a falar um pouquinho sobre este programa. Bem, eu queria agradecer aos nossos amigos que nos veem e que já são seguidores nestas primeiras 3 semanas, que de facto tenho que vos agradecer imenso a paciência que vocês têm para nos aturar, já que nós somos amadores a fazer um programa e, como têm visto, tentamos sempre melhorar um pouquinho mais. Creio que desta vez já o conseguimos um pouquinho, mas vamos tentando sempre melhorar
as coisas e, assim, e já veremos. Nós nestas 2 semanas de programa que já fizemos, portanto a primeira e o segundo programa, tivemos uma boa assistência, conforme vem o gráfico. O azul é a primeira semana e o encarnado é a segunda semana. Este já é o 3º programa que fazemos e vemos que há um salto qualitativo nos nossos amigos que nos veem através da internet. O que é salutar, porque quanto mais gente tivermos, melhor é. Melhor é porque, por 2 razões, uma delas, como devem calcular, este programa custa dinheiro. Nós temos que arranjar publicidade forçosamente para custear estas despesas. A associação não tem dinheiro e estamos a fazê-lo porque pensamos que é possível arranjar alguma publicidade para este programa. É um programa que é visto nos 5 continentes. Esta semana já batemos o recorde das visualizações. Já temos cerca de 2.000 visualizações, ainda não terminámos o programa. Quando terminarmos o programa, penso que vamos ter muitas mais, mas é motivo de orgulho e de agradecimento para que eu tenho para com vocês. Muito obrigado. Ricardo, queria dizer alguma coisa acerca disso? Cerca disso, não, você disse tudo. Mas há uma coisa que agora virando contrariando o seu tema, Diga. das festas de Guimarães. E há uma que me chama muito a atenção. Diga. Que é a festa das Nicolinas, que é feita nomeadamente pelos estudantes. E o que acontece? Tem uma tradição muito específica, muito peculiar, que é onde tem por tradição a passarinha, o dragão, o sardão e a passarinha. Você sabe o que isso significa? Sim, sei. Falámos um bocadinho disso. Imaginamos um bocadinho nesse tempo. Vale. Ok. Não, isto é uma tradição muito vimaranense, que é nas festas que tem o nome específico de joaninas. Nicolinas, sim, desculpem. Enganei-me no nome, Nicolinas. Há uma festa que é com esse bolo, as raparigas têm um formato, os rapazes têm outro formato, e quando se querem namorar um com o outro, isto antigamente, claro, o rapaz entregava o sardão à menina e a menina entregava a passarinha ao rapaz. É evidente que isto tem uma conotação sexual e que não sei se com os tempos isso deixou de existir, mas parece-me que não. Mas, de qualquer maneira, era uma maneira muito diferente de pedir namoro a uma rapariga. Agora isso já não existe, penso eu, porque agora quando se quer namorar, o rapaz chega ao pé da rapariga, vamos namorar, e muitas vezes nem dizem isso. Começam a falar e são namorados assim, já está, assunto arrumado. Mas agora simplificam muitas coisas, mas antigamente aquele rigor era bonito. E deve ser bonito também, suponho, não sei. Eu, sinceramente, não assisti a esta festa vez nenhuma, mas chegou-me ao meu conhecimento essa festa e despertou-me a atenção. Por isso é que estou aqui a falar sobre ela um bocadinho, porque como eu não sabia, provavelmente há muita gente que não sabe. E hoje, indo a essa festa, eu não, mas outra pessoa qualquer, você já se viu na situação de vir uma senhora oferecê-la a passarinha? Não, porque se eu fosse uma festa dessas, ia com a minha mulher, não ia sozinho. Primeiro, primeira questão, eu não. Depois que a minha idade, já ninguém me entregava a passarinha. Ricardo, a gente tem que ser reais. Não podemos inventar as coisas. Mas se fosse um rapaz novo, bonito, esbelto, com um físico atlético, era possível, mas velho, caquético como eu estou, não. Bom, nem reparavam em mim, sequer. Pois, eu se calhar também não iria aceitar, porque claro, iria acompanhado, como você sabe.
Mas tu de és, qualquer das maneiras, ainda era uma coisa que eu gostava de ver. mas tu és mais novo que eu, portanto podias ter essa oportunidade. O melhor era ir sozinho. Sozinho não podia ir, que não me deixavam. Não, essa era a mesma tradição que tinha que falar sobre isso um bocadinho e pronto. Mais ou menos já explicámos o que é isso. Não vivemos esse tempo, mas imaginamos esse tempo com essa tradição. E, portanto, mais ou menos está explicado. E tá bom, e foi bem metida essa, porque a gente tem como desmiolar um pouco as coisas para as pessoas que não conhecem. A parte de que Guimarães é uma cidade muito bonita. Tem os monumentos, tem muitos jardins, é muito bonita mesmo. Sobre isso não posso dizer o contrário, porque do que eu conheço de Guimarães, que já lá estive algumas vezes, não nas festas, mas por outros motivos, e de facto aproveitei a situação que lá estava, o momento que lá estava, e vi vários sítios que de facto são muito bonitos mesmo. Um dos quais a Penha de Guimarães, o santuário lá em cima, tem umas vistas belíssimas mesmo. Eu fui a Guimarães, mas eu normalmente quando às vezes vou a Portugal, eu vou a correr de um lado para o outro e passo pelas ruas, tenho pouco tempo, eu em Guimarães por acaso parei a comer, não tinha ainda o prazer de conhecer o nosso amigo Mário Moreira, mas prometo que na próxima vez que vá a Guimarães vou comer ao restaurante do chefe Mário Moreira, porque ele apresenta cada comida que aquilo é uma delícia. A gente quando vê a internet a fotografia, apetece comer. Pelo que ele falou, não deve ter problemas nenhuns em cozinhar, incluso até qualquer prato de comida que se lhe peça. Sim, mas tem que ser um prato típico lá. E por certo, o chefe Mário Moreira hoje teve um acidente, prestou-se a conversar connosco, mas sofreu um acidente cerca de meio-dia e qualquer coisa, teve que ir para o hospital e lhe deram 9 pontos na mão. Ao nosso amigo Mário Moreira, desejo as melhoras. Pronto, olha, eu também não sabia dessa notícia. E eu esqueci-me na altura, passou-me. Bom, mas falando agora, já falámos de Guimarães, vamos falar um bocadinho da nossa associação, que ainda temos algum bocadinho de tempo. E já que este é um programa da Casa Portuguesa, Portugal e Maiorca é associado à Casa Portuguesa, vamos falar um bocadinho da nossa associação, porque estamos imersos em duas frentes. Uma é a angariação de novos sócios, para que possamos sobreviver um pouco melhor, e o segundo é a nossa sede social. A nossa sede social, que nós, como direção que estamos no ativo, gostaríamos de erguer no decorrer do ano de 2018, segundo as previsões previstas quando foi as eleições, e a promessa desta direção era termos a nossa sede social ao serviço de todos os associados no ano de 2018. Isso era o que eu desejaria como Presidente da direção, e é o que todos os elementos da direção que me acompanham gostariam de fazer. Ora bem, isso só é possível se houver o contributo dos nossos associados nesse sentido, isto é, darem alguma coisa para nos ajudarem a alugarmos a sede, já que temos o nosso orçamento previsto para o alugarmos, já está quantificado, mas o dinheiro ainda não o temos. E se houver a vontade dos sócios, um bocadinho a cada um, penso que não custa nada, e aqueles que não puderem dar, não podem, o que não se pode, mas os que podem, darem-nos um bocadinho, alguma coisa que se veja ou que se note, para nós possamos alugar a nossa sede, e a sede será a sede de todos nós, a sede de todos os portugueses que residem aqui em Mallorca. Esse era o meu gosto e o gosto de todos os associados. Temos que fazer uma frente comum para que isso se consiga, porque quando houver vontade e força, nós conseguimos fazer isso. E é preciso que nós nos juntemos, nos unimos nessa frente. Não é assim, Ricardo? É isso, é esse mesmo, e tínhamos que juntar mais sócios para a associação, incluso até para fazer eventos como o no desporto, que também temos o desporto, e como você sabe, falta-nos, nomeadamente, pessoas que queiram entrar no nosso desporto, futebol, pessoas que estejam interessadas em qualquer tipo de desporto,
que nos contactem, que procurem, que nos telefonem, que digam quais são as suas opiniões sobre isso e que contactem connosco e a ver o que é que a gente pode resolver sobre isso, e que é isso que eu peço. Que venham, que se façam sócios, que contribuem com nós e que participem nos nossos eventos todos. Acho eu que era o essencial. Bem, agora por eventos, agora em abril, a nossa associação faz 5 anos que nascemos como associação, nascemos há 5 anos e vamos fazer uma festa. Foram convidadas várias autoridades, portuguesas e espanholas. Como é hábito, normalmente só temos as espanholas, porque as portuguesas declinam todas o convite por falta de tempo ou por outros afazeres normais, que eu diria anormal, mas recusam por afazeres noutras áreas e, portanto, não os vamos ter, mas as autoridades espanholas normalmente costumamos ter, são bastante amáveis e aceitam o nosso convite. E gostaríamos também de ter uma sala cheia de portugueses para que vissem que a comunidade portuguesa está bem, está unida, em volta da sua Casa Portuguesa aqui de Palma de Maiorca, que é a única organização que representa a vontade dos portugueses em Maiorca ou nas Ilhas Baleares. Portanto, espero por vós. Se alguém quiser entrar em contacto com nós, em baixo está a passar o meu número de telefone da Casa Portuguesa. Vocês podem me telefonar a mim ou a qualquer outro dirigente, cujos números aparecem na nossa website, também está na nossa página da Facebook. Expor os vossos problemas, se querem fazer alterações, se querem propor alguma coisa, se querem criticar, seja o que for que nos tenham a dizer, nós agradecemos imenso. Mesmo que o vosso comentário seja desagradável, nós gostávamos de saber a vossa opinião sobre o programa, sobre a associação, sobre os dirigentes, sobre qualquer coisa que esta direção faça. Nós estamos abertos a receber críticas, sejam elas de que tipo for. Eu agradeci imenso que vocês se preocupassem um pouco mais com a Casa Portuguesa e com este programa e que nos dissessem aquilo que pensam verdadeiramente dele. É isso, é que as pessoas venham, que exponham as suas ideias e que as ponham em prática, que contactem, que entrem no site, está lá a direção da nossa sede provisional, não é assim? Sim. E tem números de telefones, pois não custa nada, um telefonema, uma mensagem e aparecer. Que é o que a gente pede. Pois, a nossa sede está situada na Calha Eusébio Estada, número 48, em Palma, e eu estou lá todas as sextas e sábados, salvo se houver algum evento nesse dia. Estou todas as sextas e sábados, das 6 às 7h30 da tarde, onde tenho imenso prazer de receber, seja quem for, e se for um compatriota meu, mais contente fico, porque conhecer novos compatriotas aqui na ilha é sempre um prazer. E se vierem à Casa Portuguesa, portanto, o prazer é muito maior, já que eles nos procuram por qualquer motivo. E, portanto, também agradeço a vossa visita, sempre que quiserem, às sextas e aos sábados, das 6 às 7h30. Ali estarei para contatar convosco ou vocês connosco. Não é, Ricardo? Claro. Sinceramente, pois, já não tenho mais... Não tenho mais palavra. Não tenho mais palavras, porque o que tinha que dizer já disse, a não ser que, claro, agora fica o critério das pessoas querer ou não querer ajudar, ou aparecer, ou pôr as ideias em prática. É isso que falta. Claro. Devo dizer que agora no dia 28 de março, ou 24 de março, temos a Assembleia Geral para a aprovação das contas da Associação e o projeto de atividades para o ano 2018. Desde já convidamos todos os ossos também a dirigirem-se a Eusébio Estada, onde nós estamos, onde vai ser realizada a Assembleia Geral, para a aprovação ou desaprovação das contas, isso depende da massa associativa.
e a aprovação do projeto de atividades para o ano 2018 também vai ser discutido, aprovado ou não, de acordo com a vontade que os sócios tiverem na Assembleia Geral. E em abril vai ser a festa grande, que vai ser a festa do 5º aniversário da Associação, como eu estava a dizer anteriormente. Vamos ter 3 sábados intensos, que é o primeiro, que é o torneio da Sueca, o segundo, o torneio da Malha, e o terceiro, o jogo de futebol 3, intersócios, que vai ser realizado num campo em Sassalinas. Vamos de manhã, fazemos uma tornada ao meio-dia e continuamos pela tarde. Vai ser uma jornada de futebol, de convívio e de animação entre nós todos. Assim como no torneio da Sueca também, no torneio da Malha. E no último sábado de abril vamos ter o jantar, diria de gala, que é o jantar do aniversário da nossa associação, onde entregaremos os prémios a todos os vencedores dos vários torneios. Um prémio da autoria de um presunto que nós estamos a fazer e a leiloar, a vender as rifas, desculpem. E nesse jantar teremos as autoridades portuguesas e espanholas, aquelas que quiserem comparecer, e naturalmente todos os amigos sócios e não sócios que queiram também vir ao jantar, serão sempre bem recebidos. As inscrições estão abertas a partir de que o cartaz seja publicado na nossa página da internet, e espero que vê-los a todos, pelo menos aos habituais, neste grande jantar, que a gente pretende que seja o jantar da união de todos os portugueses aqui de Maiorca. Sim, nomeadamente do torneio da Sueca, eu tenho que entrar por obrigação, isto é, porque adoro jogar Sueca. Então não é obrigação. Não, vamos ver. Não, por obrigação, porque eu adoro jogar Sueca e onde houver Sueca eu vou. Não, é por gosto, não é por obrigação. Gosto, por gosto. vale. Isso. Quero dizer por gosto, pronto, será a palavra mais adequada, por gosto. E animo a todas as pessoas que gostem ou que saibam jogar Sueca, que entrem em contacto e que se inscrevam. É muito fácil inscrever-se. E é entre camaradagem, tudo é passado com boa gente e é divertido. No tema do futebol de 3, que é futebol de 3, mas é misturado com homens e mulheres, ou seja, que tem que haver homens e tem que haver mulheres a jogar nessa mesma equipa. E isso também é futebol propriamente de convívio e de risa. Vamos ver, espera aí um bocadinho. Desculpa, é meter-me em assunto que não sou chamado. Não é obrigatório ter mulheres. Podem ser mistos. As equipas podem ser mistas, mas não é obrigatório. Pronto, retiro a palavra obrigatório, pode ser misto. E podem jogar adultos, podem jogar crianças, podem jogar... A equipa, cada um faz à sua maneira. Não é? Exatamente. Cada um faz à sua. Devo dizer que o jogo é cansativo, não há regras assim muito bem estabelecidas, está tudo metido no quadrilátero, as balizas são muito pequeninas e correm muito. De maneira que animo toda a gente a participar, porque de facto é divertido, mas cansa. Isso cansa, que eu já vi. Cansa e para os adeptos que estão de fora, isso por vezes vai dar motivos de risa, que era o que eu estava a querer dizer, porque quando os jogadores, ou neste caso jogadores e jogadoras que estiverem a jogar, começam a cansar, as pernas começam a ficar para trás, as jogadas não saem e são as tais jogadas que de facto vão dar para risa. E é difícil, claro. E marcar um golo mais difícil é. Claro. As balizas são pequeninas. E marcar golos ainda mais difícil é. Mas a nível de convívio, eu penso que vai ser bom, vai ser bonito. E animo as pessoas a quem puder, quem quiser, que se inscreva e que entre em contacto e que faça a sua participação por escrito, na inscrição. É isso. Claro. Como eu estava a dizer, depois de eu publicar o cartaz do aniversário, as pessoas já podem telefonar ou podem ir ter comigo à sede, ou ao diretor que estiver na sede provisória, pode se inscrever para praticar qualquer deles, ou o jogo da Malha, ou o jogo de futebol 3, ou o torneio da Sueca. Portanto, também podem jogar em qualquer deles, homens e mulheres. As crianças é que não podem jogar à malha porque é um pouco mais puxado, é mais pesado, e além disso é um pouco perigoso para as crianças. De maneira que
todos os que quiserem participar nestes torneios, animo para que possam participar, inscrevam-se, para que nós possamos elaborar as listas e fazer os sorteios atempadamente para conhecimento de toda a gente. Agora, ia pôr um bocadinho de música e já vinha para me despedir. You can put music, please. Cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores,
Bom, aparecemos agora para nos despedirmos. Agradecemos imenso e do coração a vossa presença neste programa. Agradeço a todos os amigos que nos estão vendo. E já batemos o recorde, fulminamos o recorde que temos. Também é motivo de agradecimento. Fulminamos porque tivemos, posso dizer, milhares de pessoas a ver o nosso programa nesta faixa horária que nós temos, que é das 6 às 8 da tarde. Ou seja, como disse o Ricardo, não tenho palavras para agradecer, porque de facto é com imensa alegria que realizo este programa, é com amor que o faço, dedicado a toda a comunidade portuguesa nos países onde residem. Este é mais um programa de divulgação da Casa Portuguesa, porque eu sou da Casa Portuguesa aqui de Palma de Maiorca, mas convido todos os dirigentes associativos, onde quer que se encontrem, a fazerem também o seu próprio programa, porque de facto isto elucida duas questões muito importantes, que é, primeiro, a nossa ligação ao nosso querido Portugal e àquilo que se passa no nosso Portugal, e por outro lado é a divulgação um pouco da nossa associação junto da grande massa associativa aqui de Palma de Maiorca ou das Ilhas Baleares e das outras associações, eu não posso dizer nada, mas que animava a todos os dirigentes associativos a terem o seu próprio programa, já que isto é bom, é um meio de divulgação bastante aceitável e com uma qualidade, diria, boa. Portanto, boa tarde e até para a semana, obrigadinho. E na próxima semana temos o Ribatejo. Não é assim, Ricardo? Sim, mas esse tema é para a semana. Para a semana. Portanto, boa tarde. Para a semana já nos vemos outra vez. E há uma coisa muito importante que eu queria dizer, que é um amigo meu que está em Tarragona, chama-se Paulo, e me diz que já não tenho parceiro para a sueca. Não tenho, de facto, não tenho parceiro para a sueca. É com muita pena que eu digo, porque eras um bom parceiro e entendíamos bem a jogar à sueca. Por isso, olha, será outra oportunidade, arranjarei outro parceiro. Se eventualmente puderes vir, jogarei contigo como tu gostas. Se não, tenderei que arranjar outro parceiro e nada, já está. Pois aí na tua terra onde estás a viver, muito boa tarde para ti, para a tua família e para todos os que nos veem em casa, na Europa, em Portugal, para toda a gente. E aqui em Maiorca, para todos. Boa tarde. Bom, é impossível nós darmos dizer que cada uma das pessoas que viu o programa, porque são umas centenas largas, milhares largos de pessoas, é impossível dizer em 2 minutos o nome de todos. Eu já transmiti o meu agradecimento geral a todos aqueles que nos veem e contarei convosco novamente na próxima semana aqui em Portugal Maiorca, feito na Clevenart TV. Boa tarde e obrigado. Boa tarde.